Deixa eu ver se o foco vai ficar bom aqui, né? Aqui está bom. Agora nós vamos para o próximo tópico, que é... Deixa eu ver aqui. O próximo tópico é da mecânica dos fluidos. Desculpa a demora na escrita. A parte da hidrostática, né? Ou seja, fluidos. Vou ajustar o foco aqui. Ou seja, fluidos em repouso. E para que nós prossigamos, né? O próximo tópico é massa. E depois massa específica, né? Específica. E depois pressão. Então vamos lá em busca dessa nossa massa, né? A massa que nós falamos quando nós estudamos química, é a massa molar sobre o número de moléculas, alguma coisa assim. Essa massa, a massa total dentro de um recipiente, de um fluido, a partir dela, o professor ensinou que nós podemos pegar um pequeno volume de controle, e para que a partir desse volume de controle menor, como se eu tivesse um líquido aqui e eu pegasse uma pequena parcela, para poder estudar ele, para poder ver as características, medir a pressão, a densidade do líquido e essas coisas. E a nossa massa específica é o que nós denominamos de densidade de um fluido. É escrita com o símbolo ρ, assim, de densidade. E a densidade do fluido, ela a massa específica, como o professor nos solicitou, ela é utilizada para relação entre a massa e o volume. Como é que é medida essa densidade? A densidade ela é medida através da variação de uma massa, ou a derivada da massa em um fluido, sobre a razão do volume, sobre o volume. Essa derivada da massa sobre o volume, quando o volume, volume tende a zero, nós denominamos que o ρ é a derivada da massa sobre a derivada do volume. Já no ensino médio nós aprendemos que a densidade é igual a massa sobre volume. É que não muda muito, é a derivada da massa sobre volume. E para que nós partamos para o próximo tópico, que é a pressão, o que nós necessitamos de saber sobre a pressão. A pressão, como todo mundo sabe, é uma força exercida sobre determinada área. Uma força aplicada em determinada área. Essa força, medida em newtons, essa força aplicada em determinada área, aplicada em cima de uma superfície, no caso aqui, né, como exemplo, ela é um vetor normal à superfície, ou seja, perpendicular, forma 90 graus com a superfície. E é sempre assim. Essa força, para que nós possamos estudar a pressão, nós devemos determinar como nós chegamos a ela, né? Essa força, nós podemos também pegar um volume de controle, que nesse caso é esse ponto aqui em que é aplicada essa força em newtons sobre essa determinada área. Aí surge a pressão, a letra P, que, como eu já disse, é uma força em newtons e uma área em metros quadrados. Normalmente é utilizada essa unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Newton por metro quadrado, eu acho que é dinamômetro por metro quadrado,
por centímetros quadrados, né? E tem o bar, que é equivalente a 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados. E é importante ressaltar que o 1 newton quadrado, metro quadrado, é igual a 1 pascal. Uma das unidades de pressão mais utilizadas no Sistema Internacional de Unidades. E agora nós vamos para efetuar alguns exemplos sobre a pressão, né?